Reverendíssimas Madres, querido irmão prior deste mosteiro, em nome de quem eu saúdo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs religiosos e religiosas, nesta terceira semana do mês de agosto, que celebramos o dia do consagrado, neste dia, a semana do consagrado e da consagrada aqui no Brasil de modo especial, tendo como referência a consagrada por excelência de Deus, a Virgem Maria. Saúdo também os nossos queridos irmãos e irmãs, leigos e leigas, povo de Deus, a quem celebraremos também na próxima semana, Semana do Leigo, e a todo o querido povo de Deus que nos acompanha. Estamos celebrando hoje, com grande festa e com grande júbilo, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Nossa Senhora que foi assumida por Deus plenamente, porque todo o seu coração era um coração voltado para Deus no decurso de toda a sua vida terrestre. Hoje nós celebramos a festa mais importante para a Virgem Maria, porque é o coroamento, é a conclusão da sua carreira, é o fim último de sua peregrinação. Hoje ela adentra no santuário eterno para contemplar a face daquele que ela contemplou a vida toda, para contemplar a face daquele que ela buscou a vida toda. A Virgem Maria é assumida de corpo e alma por Deus, e não por menos, porque durante a sua peregrinação terrestre, ela dedicou toda a sua vida, todo o seu afeto, seus sentimentos, toda a sua oração, toda a sua voz, todo o seu serviço a Deus Pai num Filho, impulsionada e envolvida pela sombra do Espírito. A Igreja, ela tem no seu seio 44 dogmas. São a própria doutrina da Igreja. 44 dogmas que são distribuídos em 8 categorias. Os dogmas não são uma invenção medieval, não são uma coisa arcaica do passado inventado pela Igreja para poder conquistar fiéis, ou para poder ser mais uma instituição petrificada no tempo. O dogma nos ajuda a olhar para a fé com serenidade e a caminhar em segurança. Os dogmas iluminam a nossa fé e nos ajudam a viver esta mesma fé com serenidade e segurança, na segurança de que alcançaremos a vida eterna. Os dogmas apontam para a vida perene e nos ajudam a pensar a fé. Se dizer católico, pode procurar uma seita por aí, o seu grupo, mas quem está na igreja, quem se diz católico e é batizado na Igreja Católica, precisa conhecer e abraçar os dogmas da Igreja. Porque os dogmas foram... Porque a Igreja, ela não divulga um dogma porque ela acha que é verdade, mas porque ela recebeu do Espírito da verdade esta confirmação. E esta confirmação vai se dando com os frutos ao longo da história e da caminhada da Igreja. Quando a própria Igreja, olhando para a vida do povo, um povo que vive aquilo que a Igreja, antes mesmo de confirmar, a Igreja, como povo de Deus, já vive no seu seio e celebra. Por isso que o dogma da Assunção, que foi carimbado, confirmado, divulgado e promulgado pelo Papa Pio XII em 1950, não é um dogma que nasceu em 1950, mas os primeiros cristãos já celebravam os dogmas marianos, já tinham Maria como ícone, como referência de Deus na sua história e na sua vida. Já tinham em Maria a face feminina de Deus. Já viam em Maria o ícone por excelência de referência para todo cristão. E aí, no seio da igreja, nós vamos contemplar estes 44 dogmas
que falam explicitamente a nossa fé, as verdades da fé que nós precisamos crer. E esses 44 dogmas são destrinchados, distribuídos e ensinados em 8 aspectos, em 8 categorias. Sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre a Virgem Maria, sobre o Papa e sobre a Igreja, sobre os sacramentos e sobre os fins últimos do homem, a morte, o céu, o inferno e o purgatório. A Igreja vai ensinando toda a sua doutrina nessas 8 categorias, nesses 8 aspectos. E aí é importante nós compreendermos, conhecermos, para bem vivermos a fé, porque senão nós vamos abandonar esta fé, dada por Jesus, ensinada pelo Espírito, por qualquer coisa que se apareça por aí, batendo na nossa porta. Nós vamos abandonar a fé autêntica e verdadeira, revelada pelo Espírito, por qualquer mixaria de doutrina que aparece aí nas nossas portas, perturbando o domingo de manhã. Então é importante nós termos em mente aquilo que ensina a Igreja, aquilo que nos ensina o Evangelho, aquilo que nos ensina o Espírito do Senhor. E em Maria nós compreendemos 4 dogmas que a Igreja autentica, promulga, divulga e carimba. E declara que seja anatemacite todo aquele que não abraça esta fé. Ou seja, que seja condenado, que seja maldito, que seja atirado no inferno todo aquele que não abraça esta doutrina e esta fé. Esta é a conclusão de cada dogma quando o Papa fala e promulga. Seja maldito aquele que não abraça esta fé. Seja condenado aquele que não crê nisto que o Espírito revela na Igreja. E aí nós vamos olhar para Maria e compreender os 4 dogmas, que falam também para nós e que falam de nós. O primeiro grande dogma do século V, do ano 431, do Concílio de Éfeso, foi a Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Ela é a mãe por excelência de Deus, do Senhor, para refutar a ideia nestoriana, a heresia de que Jesus não era Deus. Para provar isso e para ensinar a verdade, a Igreja declara Maria é de fato mãe de Deus. Se ela é mãe da cabeça, que é o próprio Cristo, ela é mãe também do corpo, que somos nós, a Igreja. Não existe aí nenhuma mãe que seja apenas mãe da cabeça. Preciso também ser mãe do corpo. Maria é esta que é mãe por completo, da cabeça e do corpo, de Cristo e da Igreja, que somos nós. O segundo dogma, carimbado e divulgado pela Igreja, é a virgindade, no século VII, sob a autoridade do Papa Martinho I, no Concílio de Latrão, quando a Igreja apenas confirma aquilo que a Igreja já celebrava, já vivia. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ela se manteve íntegra. É assim que Deus sonha para a humanidade, a integridade na graça, na virtude e no dom, que nós fomos corrompidos pelo pecado. O terceiro dogma é da Imaculada, divulgado e promulgado pelo Papa Pio IX, quando no século XIX divulga aquilo que a Igreja já celebrava. Maria é a Imaculada, a sem mancha, a sem ruga, aquela que não teve papo nenhum com o diabo, aquela que não teve conversa nenhuma com Satanás, aquela que não teve intimidade com o pecado. Ela, pelo contrário, é inimiga ferrenha do diabo e da sua descendência. E, em 1950, o Papa Pio XII declara a Assunção de Maria, aquilo que a Igreja já celebrava desde os seus primórdios, para nos mostrar, para nos animar e para elevar a nossa esperança de que tudo aquilo que Deus realizou em Maria, aquilo que Deus sonhou para a humanidade, pensou para a humanidade, Ele concretizou, Ele resumiu, Ele concatenou em Maria. Tudo aquilo que Deus fez em Maria, Ele quer fazer plenamente na humanidade. Ao ser declarada mãe de Deus, Maria é verdadeiramente mãe. Ao ser declarada virgem, Maria é verdadeiramente mulher. Ao ser declarada imaculada, Maria é verdadeiramente santa. Ao ser assunta aos céus, Maria é verdadeiramente Maria. É isso que Deus quer fazer de nós, verdadeiramente humanos, verdadeiramente homens, verdadeiramente santos,
verdadeiramente de Deus. Em Maria nós vislumbramos o nosso futuro. Em Maria Deus antecipa aquilo que concretizará segundo a segunda leitura de hoje. Deus concretizará em nós. E este mesmíssimo corpo que nós temos aqui agora, bonitinho ou feinho, ressuscitará na eternidade. É isso que a gente professa num credo. Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Nós seremos também assumidos em Deus, mas seremos espirituados, onde não haverá mais necessidade alguma, onde não existirá mais sofrimento, penúria, ganância, ódio, rancor, não existirá mais pandemia, não existirá mais nem política, não existirá mais nada disso que perturba a nossa mente. Na vida consagrada inteiramente a Deus, na vida de Deus, assumida por Deus, nós seremos como Maria foi. E para pensar esta dimensão ao longo das Escrituras, nós escutamos hoje no Evangelho um trecho muito conhecido por nós, que já foi preparado para nós já desde o Antigo Testamento. Depois da morte de Moisés, Josué assume a direção do povo e vai lutar contra os filisteus. Quando ele vai lutar contra os filisteus, ele leva à frente do povo a Arca da Aliança, para que combata em nome de Deus os inimigos de Deus. Em um determinado momento, o povo de Deus perde e os filisteus roubam a Arca da Aliança. Mas eles ficam tão atarentados pela luz e pela sacralidade da Arca da Aliança, que eles devolvem imediatamente para o povo de Deus. Não suportam a Arca da Aliança, não toleram a Arca da Aliança, repudiam veementemente a Arca da Aliança. Devolvem para Josué, porque os inimigos de Deus, aqueles que não suportam Deus, os inimigos da fé do povo de Deus não suportam a Arca da Aliança, símbolo de Deus na vida do povo. Josué pega a arca e coloca no templo de Silo durante um período de 200 anos. Depois a arca vai para a casa de Abinadab. E Davi, sabendo que está lá, ele deseja levar em peregrinação esta arca para a Judeia. E ele pede ajuda aos filhos de Abinadab, Aio e Osá. Eles pegam a arca e vão em procissão, subindo e descendo montanhas até a Judeia. E num determinado momento e descuido de Osá, com pressa para chegar logo na Judeia, a arca cai, vira. Osá imediatamente tenta reparar o seu erro e Deus o fere de morte. Naquele momento ele morre por causa da falta de zelo e de cuidado para com a Arca da Aliança. Davi fica com tanto medo que resolve não levar imediatamente para a Judeia. Resolve deixar lá na casa de Abidedom. E a arca fica lá durante 3 meses, na casa de Abidedom. Davi, enquanto está caminhando para a casa de Abidedom, dança na presença da arca, vibra na presença da arca, deixa na casa de Abidedom e diz o texto sagrado do 2º livro de Samuel, no capítulo 5 e 6. A família de Abidedom é abençoada pela arca da aliança. Davi fica tão entusiasmado com aquela novidade da bênção que Abidedom recebeu da Arca da Aliança, porque acolheu na sua casa, que ele vai imediatamente, diquetado, buscar esta arca para Jerusalém. Eu quero que Jerusalém seja abençoada, por isso eu vou trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. E Davi vai, dança na presença da arca e traz a arca para Jerusalém. E aí aquela arca é envolvida por uma densa fumaça, por uma nuvem. A sombra do Altíssimo envolve a arca, e a arca, que é ornada de querubins e da melhor madeira do mundo, da acácia, ela é levada para Jerusalém, para o templo, e abençoa a casa de Deus. Depois, com a reforma do templo, sob a autoridade de Josias, a arca some.
some durante o período de 600 anos. E aí, hoje, na primeira leitura, João vai ter uma visão maravilhosa desta arca. Ela vai descer do céu quando abre-se o templo. A arca reaparece depois de 600 anos. Vejam que esse texto não soa estranho para nós. É o que nós encontramos no Evangelho. Maria sai apressadamente, atravessando as montanhas para a Judeia, e lá se encontra com sua prima Isabel. Assim como Davi, João Batista exulta de alegria e dança na presença da arca, dança na presença de Maria. Vejam que também lá Maria fica 3 meses na casa da sua prima Isabel, assim como ficou a arca da aliança 3 meses na casa de Abdedom. E a presença de Maria ilumina, abençoa Isabel, porque ela exulta no Espírito. A alegria do Espírito toma conta da casa de Isabel. Quem traz a arca da aliança, a Virgem Maria, para dentro de casa, não tem outro sentimento, a não ser a vibração da alegria, a não ser o entusiasmo no Espírito. E segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 9, esta arca contém dentro de si 3 elementos. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. O mandamento no novo evangelho é o próprio Cristo. Ele é o mandamento do Pai, ele é o amor por excelência, é o mandamento por excelência. Ele é o novo pão descido do céu, ele é o maná que desceu do céu. Ele é o pão vivo descido do céu, é a Eucaristia. Jesus é o sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sacerdote de Israel. Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. Por causa dele, nós também nos tornamos sacerdotes no batismo. No batismo e ministerialmente ordenados. Por causa de Cristo, o sumo e eterno sacerdote, nós também nos tornamos consagrados a Deus. Esses 3 elementos estão dentro da arca. Nesses 3 elementos nós vemos a pessoa de Jesus. Este mesmo Jesus que veio de dentro de Maria. Por isso a igreja, na sua ladainha, no ofício, contempla Maria como a arca da aliança. Aquela que é ornada com todos os querubins. Aquela que é iluminada pelo ouro vibrante de Deus. Aquela que é protegida por Deus. Aquela que vai à frente do povo de Deus para defender contra os filisteus. Aquela que abençoa a casa de Abdedom quando é trazida para dentro de casa. Aquela que transmite ao som da voz o Espírito Santo de Deus. Aquela que desce do céu com uma lua debaixo dos pés. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas e vestida de Deus, vestida com o sol da justiça. Esta imagem do Apocalipse nós podemos contemplar 3 aspectos. O povo de Israel, o novo povo de Deus, a igreja, e Maria, esta mulher do Apocalipse. Ela que é a conclusão do povo de Deus. Ela que é a transição do antigo povo, das 12 tribos, para o novo povo, os 12 apóstolos. Por isso traz na cabeça um diadema, uma coroa de 12 estrelas. Uma coroa maravilhosa e iluminada. Ela está vestida de Deus porque viveu na presença de Deus. Ela foi envolvida, assumida por Deus. E ela traz sob os seus pés a temporalidade, isto é, a lua. A lua que representa o tempo. A lua que muda de fases, que é instável, que é a imagem deste mundo, deste tempo, da história. Maria pisa sobre, a mulher pisa sobre a lua, isto é, o que era velho, o que era transitório, o que era temporal, o que era histórico já passou. Agora Maria vive numa outra realidade, num patamar superior, em cima das estrelas. É o que nós vemos no quadro também das imagens de Nossa Senhora de Guadalupe, não está aqui não. Mas nós contemplamos isso na imagem de Nossa Senhora. Então, para dizer exatamente que o que nós celebramos hoje, já está ali. O que nós celebramos hoje não é uma teoria, não é uma fantasia, não é uma ilusão. O que nós celebramos hoje é o sonho de Deus para nós, que já se realizou em Maria.
Como pode esta ser consumida pelos vermes, tornando-se cadáver, carne dada aos vermes, sendo assumida pelos vermes, se o Evangelho de São Mateus nos afirma categoricamente, ela é a mãe do Salvador. Ela foi a primeira a ser atingida por essa salvação. Como pode esta mulher terminar os seus dias na sepultura, se o Evangelho de Marcos diz que ela é a mãe daquele que é o poder de Deus? Logo, ela foi assumida pelo poder de Deus e integralmente viveu em santidade. Como pode esta mulher terminar os seus dias na sepultura, se o Evangelho de São Lucas diz que ela é a kekaritomene, ela é a cheia de graça, ela é a possuída do Espírito, ela é aquela sobre a qual o Espírito, como fumaça, como nuvem, assim como a arca da aliança, paira, alimenta, nutre e vivifica. Como pode esta terminar os seus últimos dias na sepultura, se o Evangelho de João diz que ela é a discípula fiel, que esteve na alegria das bodas e que teve também na dor da cruz? Ela é aquela que permaneceu fiel em todas as circunstâncias a Deus. Logo, Deus não podia lhe faltar com fidelidade. Deus permaneceu fiel na vida de Maria até as últimas consequências. Se a carta aos Romanos diz que Jesus é a nossa justificação, Maria é a mãe da justificação. Logo, ela foi a primeira a ser justificada. Se a carta aos Coríntios diz que Jesus é a nossa pureza, Maria é a mãe da pureza. Logo, ela foi a primeira a ser purificada. Se a carta aos Colossenses diz que Jesus é a plenitude dos tempos, Maria é a mãe da plenitude dos tempos. Logo, ela foi a primeira a ser plenificada. Se a carta aos Efésios diz que Jesus é a nossa maior riqueza, Maria é a mãe da nossa maior riqueza. Ela foi a primeira a ser enriquecida com os dons, com as graças, com os favores e as virtudes do céu. Se a carta aos Tessalonicenses diz que Jesus é o Rei Eterno, Maria é a mãe do Rei Eterno. Logo, ela é a nova Betsabeia, a mãe daquele que é mais do que Salomão. Ela foi a primeira a entrar gloriosa no reino celeste do seu Filho. Se a carta aos Hebreus diz que Jesus é a nossa fé, Maria é a mãe daquele que é a nossa fé. Maria vestiu a fé. Maria colocou as sandálias na fé. Maria educou a fé. Colocou a fé nos braços e ninou. Maria alimentou a fé. Maria foi com a fé passear na praça. Maria deu de alimento a fé. Maria é a mulher crente por excelência. Ela é aquela que vai à frente do povo, combatendo o dragão infernal. Ela é aquela que vai à frente do povo, enquanto o povo caminha neste mundo como um deserto. É o que nós escutamos na primeira leitura do Apocalipse. Este mundo como um grande deserto, Maria vai à frente defendendo o povo de Deus. E ela que está constantemente grávida. Esta gravidez simbólica representa a gestação espiritual. A igreja que gesta filhos para Deus na fonte batismal, no dia do batismo. No dia do batismo nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Deixamos de ser filho das trevas e passamos a ser filhos da luz. E estes filhos da luz, Maria acolhe como seus filhos, para animá-los na fé, para nutri-los da fé e para elevá-los a Deus assim como ela foi elevada. Maria não é egoísta a ponto de ficar sozinha no céu. Ela espera todos nós e espera que nós também a acolhamos na nossa vida, na nossa casa do coração. Como os filisteus repudiaram, os inimigos de Deus repudiam a arca, repudiam a mulher. Assim como Abdedom acolheu na sua casa e foi abençoado pela arca, todo aquele que acolhe a virgem, a arca por excelência, ornada de ouro e de virtudes na sua casa e na casa do coração, é também abençoado por Deus. Ela que se encontra ao lado do grande rei. Salomão, vendo a sua mãe Betsabeia vir ao seu encontro, entrando num palácio real, manda imediatamente colocar um trono ao seu lado.
Venha, menino, coloca aqui um trono ao meu lado para minha mãe sentar. Ela é a rainha, ela é minha mãe. E aí o rei faz o quê? Tira as suas vestes e se curva diante da rainha, porque ela tem todo o prestígio diante do rei. Esta mesma rainha que se encontra à direita é a mesma rainha, ou a vislumbrante rainha que está lá, no dia que Jesus nasce na manjedoura, quando os reis magos vêm adorar o menino Jesus, o grande rei. Os reis da terra vêm adorar o grande rei. E ao lado do grande rei se encontra a rainha. Esta rainha que está no nascimento do menino e esta rainha que está ao lado da cruz, diz o Evangelho de João no capítulo 19. Aos pés da cruz, ao lado da cruz estava sua mãe de pé. A rainha estava do nascer ao morrer, de pé, sentada como rainha ao lado do grande rei. Se a cruz de nosso Senhor é o seu trono por excelência, se a coroa de espinhos é a sua coroa por excelência, a mulher que está ao seu lado, que está abaixo da cruz, ela é também aquela que é a rainha plena. Celebramos hoje a Virgem Maria, a Senhora da Assunção. Não estamos aqui só para elogiar merecidamente a Virgem Maria, mas para poder entender que se hoje ela entra e adentra no santuário eterno, é porque ela passou a vida todinha dedicada a Deus. Hoje ela encontra o resultado, a recompensa, a coroa daquilo que ela experimentou ao longo da vida. Foi uma mulher plenamente orante, é o que nós escutamos no Evangelho, quando ela canta o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, contando assim por cima, você encontra pelo menos 45 passagens bíblicas citadas ali, para dizer que Maria era uma mulher bíblica, uma mulher de Deus, uma mulher orante, uma mulher que rezava os salmos, típico do religioso. Maria é o ícone do religioso, aquele que busca incessantemente a Deus. Por isso que hoje ela entra no santuário eterno, porque viveu toda a sua vida em peregrinação com o Senhor. Hoje ela encontra o resultado e a recompensa disso. Com esta festa, a igreja nos anima a continuar o caminho da fé, porque o que nos espera é aquilo que esperou Maria, a glória de Deus. Nós seremos assumidos em alma quando partirmos deste mundo, e quando Cristo voltar uma segunda vez, nós seremos assumidos também com o nosso corpo, mas um corpo espirituado, sem ruína, sem tragédia e sem pecado, como Deus fez e como Deus antecipou em Maria Santíssima. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança, esta é a nossa grande motivação para estarmos aqui, celebrando a Eucaristia, porque a nossa fé não é uma ilusão, a nossa esperança não é uma ilusão, o amor pelo qual nós nos dedicamos às coisas não é uma ilusão, é uma realidade que, se nós de fato vivermos com toda a doação de coração, nós receberemos de Deus aquilo que Maria hoje celebra na sua vida. O próprio Deus que a veste como sol da justiça, plena e maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.